Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós recebemos um ilustre convidado, o doutor Octávio Augusto Queiroz. Ele que é especialista em Direito Civil e Direito Comercial. E nós vamos falar hoje um tema muito importante, o doutor Otávio já esteve aqui, mas vamos falar de um tema muito importante, muito bacana, que é a sucessão patrimonial. Doutor Otávio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa É Isso Aí. Nós estamos abordando aí, já abordamos uma outra vez, mas o senhor trazendo sempre novidades sobre sucessão patrimonial. Dá um en passant do que seja isso. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui de volta. A sucessão patrimonial nada mais é do que a transmissão do patrimônio para gerações vindouras. E isso pode ser feito ou de uma forma natural, a pessoa morre e o patrimônio dela passa para os herdeiros, ou de uma forma planejada. Como na vida tudo aquilo que é planejado é feito melhor, né? A nossa proposta é que as pessoas que têm patrimônio façam um planejamento da forma como vai se dar essa sucessão. Esse planejamento teria uma série de benefícios. No nosso ponto de vista, o principal dele, evitar ou reduzir consideravelmente os conflitos entre a família, e aí não preservaria só o patrimônio, mas preservaria a família, que nos parece muito mais importante, além de uma série de benefícios financeiros, econômicos, benefícios efetivamente na manutenção do valor monetário daquele patrimônio deixado. Quando você fala de sucessão, né, na herança, é aquela pessoa morreu e os bens que ela tinha no nome dela ou vão por um testamento, né, definido a forma de divisão que a pessoa que faleceu deixa para os herdeiros, ou então ela não fez o testamento. E aí a lei vai dizer, o juiz vai dizer, dentro de um inventário, vai dizer a forma de divisão de partilha desses bens. É isso? Exatamente. A lei já prevê como é feita a partilha de bens entre os herdeiros. Então, hoje, inclusive, se não houver conflito entre os herdeiros e se não houver menores envolvidos nessa herança, não precisa nem passar por um juiz. Isso pode ser feito num cartório, né? E registra-se aí a partilha de bens através do cartório. A outra possibilidade, que também eventualmente pode ser usado o cartório, é que já tem alguma diretriz em testamento. Os testamentos têm as suas regras, têm os seus limites daquilo que pode ser testado, né? E a pessoa morrendo com o testamento, se os herdeiros forem capazes, maiores, estiverem de acordo, isso também pode ser feito em cartório. O grande problema é que, na grande maioria das vezes, quando há testamento, que já não é muito comum de haver testamento, a pessoa que está fazendo o testamento não é uma grande conhecedora das leis. Não está recebendo orientação de um advogado, de um profissional. Exatamente. Jurídico. Então ela tem uma ideia daquilo que ela quer, procura passar aquela ideia para o papel, mas na prática essa ideia muitas vezes pode naufragar, né? E o planejamento é um planejamento orientado exatamente para se identificar isso. Quais são os teus interesses, qual é o teu tipo de patrimônio, qual é a constituição da tua família, como que nós vamos fazer para que isso realmente siga da forma como o dono do patrimônio quer que seja passado adiante. Tá, nós estamos falando então, né, tá aparecendo um ponto importante, né, que é o momento do óbito. A pessoa veio a falecer, tem ou não testamento, tem ou não menor de idade, vai ter uma forma de divisão de patrimônio, sim, uma sucessão de patrimônio. Agora, o que você está colocando é um planejamento antes do momento da morte, antes do momento do óbito. É isso que está falando. O que é esse planejamento? Qual o momento ideal para se levar em consideração o planejamento? Quando devo começar a me planejar para um momento que todos nós não queremos que chegue, mas que naturalmente chega? É o que você acabou de dizer, Luiz Rodrigo. A gente sabe que vai chegar, né? Todos nós sabemos que um dia vai chegar. Mas nós não gostamos de pensar nisso. E acabamos deixando, quando acontecer, aconteceu, e os nossos herdeiros que cuidem aí da sucessão. E aí vira uma guerra, vira uma batalha. O ideal é se começar a planejar a sucessão patrimonial a partir do momento que se começa a constituir patrimônio. Mas eu sou novo, eu tenho 30 anos, eu ainda tenho... Já está constituindo patrimônio? Já vai trabalhando nisso. Amanhã pode bater um carro, amanhã pode
ter um acidente, uma doença, alguma coisa, e pode vir a falecer de uma forma até então inesperada, né? Então o planejamento precisa ser feito, evidentemente em vida, depois de morto já não se planeja nada, mas precisa ser feito no começo da constituição do patrimônio, né? A gente costuma brincar que herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Então não adianta... Triste se não fosse hilário, né? E o pior é que é verdade. Então a gente vê pessoas pobres que morrem e que os filhos, os netos choram juntos. E pessoas com patrimônio ricas, que os filhos e netos se matam por conta daquele patrimônio. No meu ponto de vista, a principal vertente do planejamento patrimonial é exatamente evitar isso. Permitir que essa família continue uma família. Com o patrimônio herdado, melhor ainda, mas que essa família continue uma família. E nada melhor que deixar claro, deixar definido, deixar planejado antes de surgir, antes de aparecer um litígio, aparecer uma desavença, uma relação de desgosto entre os beneficiários de uma doação, de um testamento. Sem dúvida nenhuma. Há pesquisas que mostram o seguinte, 70% das empresas familiares não sobrevivem à morte do seu fundador. Ou seja, aquele patrimônio de quem constituiu aquela empresa, ele vai se dissolver na mão dos filhos, não chega na mão dos netos, não passa para a terceira geração. Então 70% se perde na segunda geração, só 30% chegam na terceira geração, 15% na quarta e 5% na outra geração. Por que isso? 60% dessas empresas que fecham, essas empresas familiares que fecham por briga entre os herdeiros, por briga entre os sócios. Por divisão de patrimônio, divisão de bens? Por ideias diferentes, né? Como a coisa não foi estabelecida, não foi planejada, não foi normatizada, cada um tem as suas ideias, cada um tem os seus interesses, cada um tem os seus desejos, cada um tem o seu estilo de vida. Uns planejam a longo prazo, outros a curto prazo. Exatamente. Outros não querem saber daquilo, querem dilapidar e pegar o dinheiro, outros pensam a longo prazo. Cada família funciona de um jeito e cada família tem um patrimônio diferente. Então, nós vamos ter, principalmente voltado para essa questão rural, nós vamos ter famílias em que tem filhos que são da área rural, que conhecem a lide do campo, conhecem o dia a dia do campo. E tem outros filhos que não têm essa pegada. Esses outros filhos têm que ficar fora? Absolutamente. Esses outros filhos podem ter outras qualidades comerciais, negociais, empresariais, que podem agregar no negócio da família. Mas se ficar olha, eu quero a sardinha para o meu lado, o outro eu quero a sardinha para o meu lado, essa sardinha não vai ficar para ninguém. Ela vai cair no chão e o cachorro que vai comer. Então precisa haver uma estrutura, um planejamento que estruture isso. Como que a coisa vai ser dirigida, quem vai dirigir. Tem passado na televisão um programa sobre os grandes do Brasil, tá? E recentemente teve uma passagem do Matarazzo, que perdeu muito da grande fortuna dele, do patrimônio, em razão da perda do primogênito num acidente. Por que isso? Porque ele preparou aquele primogênito e não preparou o resto da família. Não havia esse pensamento na época. Então o que se pensou foi o seguinte, eu estou fazendo a minha sucessão, eu estou preparando uma pessoa que vai ser capaz, que vai tocar o negócio da família, e os outros vão se sustentar nele, vão ter ele como esteio. Essa pessoa faltou, o patrimônio diluiu. O patrimônio era muito grande, sobrou bastante coisa, tal, mas houve uma perda muito grande. E essa perda foi por uma falha nesse planejamento. Num caso em que houve o planejamento. Imagina quando não há. Então, para a gente falar de planejamento, está definido aí mais ou menos o ponto inicial, né? Se você colocou que é o momento em que você começa a constituir patrimônio. Agora, a pessoa entendeu, quer começar o planejamento, qual o primeiro ato que ela tem que fazer? Mas daqui a pouquinho, a gente volta em 1 minuto. Oi, tudo bem, Luiz Rodrigo? Vamos falar sobre ICMS da conta de energia elétrica. Você sabia que é indevida a cobrança de 25% deste imposto?
Na sua conta, na sua fatura de energia elétrica, no campo distribuição, transmissão e encargos, incide o ICMS do governo estadual. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tal desconto, tal incidência de imposto é indevida. Você pode receber até os últimos 5 anos. Portanto, procure um advogado. Fica a dica. É isso aí, Luiz Rodrigo. SM Cutelaria. São facas artesanais de excelente qualidade e acabamento impecável. Tudo em aço 51x60. Belíssimas aquisições que você só encontra na SM Cutelaria. Fabricação de lâminas em geral, afiação de facas e reformas é na SM Cutelaria Facas Artesanais. Ligue 99717 5188. A Gran Steak é conhecida pela excelência em seus cortes de carnes exclusivos e pelo seu ambiente sofisticado. E para você viver essa experiência, preparamos uma oportunidade. Durante este mês, o valor do jantar para o casal será de R$ 129,90. Curta uma noite agradável e saboreie os melhores cortes por apenas R$ 129,90 o casal. Gran Steak, a reinvenção do rodízio. 16 3911 9009. MAG Global, prestação de serviços, limpeza profissional pós-obra e industrial, portaria, segurança, jardinagem e a novidade, portaria remota, com atendimento via VoIP e toda a automatização para resolver seus problemas relacionados à portaria. Acesse magglobal.com.br e conheça melhor todos os nossos serviços. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. No bloco anterior, nós estávamos conversando com o Dr. Otávio Queiroz, um especialista em direito civil e direito comercial, e nós estamos falando sobre sucessão patrimonial. Doutor Otávio, no bloco anterior eu lhe fiz a pergunta, né? Nós estamos com um momento ideal de se começar, mas qual o primeiro ato a ser tomado para a pessoa que está interessada em planejar a sucessão patrimonial? Essa pessoa precisa procurar um profissional que atue nessa área, e esse profissional não vai trabalhar sozinho. O planejamento sucessório envolve várias áreas não só do direito. Então, sendo um patrimônio mais complexo, uma família mais complexa, vai envolver um advogado tributarista, vai envolver um advogado da área de família, um advogado da área societária, um contador, e vai envolver um coach. O coach é a pessoa que vai fazer o meio de campo entre todos os envolvidos no planejamento, não apenas entre os profissionais, mas entre os membros da família cujo patrimônio está sendo planejado. E vai também procurar identificar quais são os pontos mais delicados, especialmente pontos de conflito dessa família, para que isso seja solucionado durante o processo. Então é um trabalho multidisciplinar, vários profissionais envolvidos, mas daí, quando a gente fala, né, um trabalho multidisciplinar, os profissionais de várias áreas, contador, advogado, coach, enfim, todos eles vão analisar o caso específico de cada cliente. Os atos não são os mesmos para todo mundo, as situações, as necessidades de cada família variam muito. Sem dúvida nenhuma, não existe uma receita para o planejamento. Não é, olha, o planejamento do meu vizinho foi assim, então eu vou fazer o meu igual. Existem uma série de detalhes que precisam ser pensados. A primeira coisa que a gente faz, que a gente pensa num planejamento, é uma estrutura empresarial. Então, constituir pessoas jurídicas para aqueles que ainda não têm. Hoje a gente sabe que tem muito produtor que ainda não tem pessoa jurídica e tem as suas terras todas em nome da pessoa física. E isso é extremamente prejudicial em diversos aspectos. Primeiro, hoje ele já está pagando mais imposto de renda do que pagaria se tivesse numa pessoa jurídica.
Depois, num falecimento, ele vai transmitir propriedades, não vai transmitir cotas. Isso também tem um reflexo sério na parte de custo. Tributos. Exatamente, de tributos. E tem uma outra questão que é a administração disso. Eu transmitir uma fazenda, eu estou deixando os meus herdeiros condôminos dessa fazenda. E um quer plantar laranja, o outro quer pôr boi, o negócio não vai dar certo. Se eu tiver uma pessoa jurídica, eu tenho uma administração dessa pessoa jurídica e tenho as cotas distribuídas entre os herdeiros. Então, o negócio anda independentemente da questão patrimonial, de desavenças entre os herdeiros. Tá? Então, é preciso que seja feita essa análise e para cada tipo de patrimônio é preciso que seja construída uma pessoa jurídica diferente. Então, eu tenho uma fazenda, eu tenho terras, tal, e eu produzo nessas terras. Eu planto, eu crio gado, tal, eu vou criar uma agropecuária, é a empresa mais apropriada para esse tipo de atividade. Ah, não, eu tenho terras, mas eu arrendo as minhas terras, né? A agropecuária já pode não ser o melhor negócio. Talvez seja muito melhor constituir uma empresa de administração de bens próprios. A tributação em cima desse tipo de negócio acaba sendo menor. Eu tenho fazendas, mas eu também sou dentista, eu tenho meu consultório, minha mulher tem uma loja no shopping, então talvez eu precise montar mais de uma pessoa jurídica. Isso pensando apenas no patrimônio. Vamos pensar também no outro lado. Eu tenho uma família em que tem 2 filhos, esses 2 filhos se dão muito bem, eles têm mais ou menos a mesma ideia comercial, trabalham mais ou menos na mesma área, e fica mais fácil de se constituir a estrutura para eles. Agora, eu tenho uma família grande, essa família tem um filho que tem problema com mulheres, já teve 6 casamentos, tem filho em cada um deles, tem amante, tem uma estrutura familiar complicada. Eu tenho um outro filho que está envolvido com droga, não quer saber de trabalho, não quer... eu tenho um filho que só quer viajar pelo mundo. Então eu preciso estruturar o quadro de planejamento dessa família de acordo com a realidade dessa família. E por isso que eu preciso de todos esses profissionais. Eu preciso daquele que entende de tributos para ver qual a tributação mais interessante. Eu preciso daquele que entende de empresas, de sociedades, para ver a estruturação de cada uma dessas sociedades. E eu preciso daquele que entende de direito de família, para saber como que eu vou fazer para proteger determinadas situações, né, e não permitir que o patrimônio vá embora por baixo da pia. Né? Então, quer dizer que, além de uma maturidade das pessoas envolvidas, é muito importante. Esses atores aí envolvidos, quem vai doar, quem vai receber, esses atores envolvidos, eles precisam ter uma maturidade para entender que não dá simplesmente para falar assim, não, eu não concordo, vou levar para a justiça, só que às vezes a justiça pode decidir de uma forma muito pior e causar um prejuízo que o patrimônio, às vezes, não consegue se recuperar. Sem dúvida nenhuma. E esse é o papel do coach. O coach, ele não está ali apenas para identificar quais são os problemas naquela família, naquela estrutura familiar. Ele também está ali para fazer essa negociação e fazer com que esses problemas desapareçam da cabeça da pessoa que está pensando errado uma coisa ou outra. Eu já tive caso, por exemplo, no escritório, que não havia planejamento familiar nesse caso, em que o titular do patrimônio deixou um patrimônio grande e tinha uma fazenda específica que foi legada para um dos filhos. O legado é quando a gente já tira do patrimônio um bem específico, fala, esse vai para fulaninho, vai para o João. Então, quando essa pessoa morreu, o João era o filho que vinha sendo beneficiado pelo pai com relação aos outros filhos. Um dos outros filhos entrou com o inventário, se tornou inventariante. O inventariante é o administrador de todos os bens deixados. Então, eu vou fazer um contrato tal com essa fazenda. Aí esse filho beneficiado fala, não, essa fazenda já é minha, independente de inventário, tem o legado tal, ela já é minha, eu vou fazer um contrato tal. Virou uma briga tão grande na justiça, olha, você pode contratar, você não pode, que no final das contas ninguém tinha segurança para contratar, nem com um nem com outro. A fazenda ficou abandonada por um grande período e quem perdeu? Todo mundo. Todo mundo perdeu. Então, precisa de uma maturidade de todos os envolvidos, mas o coach precisa pôr essa maturidade na cabeça deles. E nesse momento aí que você fala que todo mundo perdeu,
e quem tem menos ou quem depende mais, perdeu mais ainda. Né? Sem dúvida Quem nenhuma. não precisa, às vezes, quer entrar na briga exatamente para causar o prejuízo para o outro e tentar colher algum fruto com isso. Né? Está pagando o preço, e o preço maior não é esse, o preço maior é de acabar a família. Porque mesmo esse que está pagando o preço, ele paga o preço como? Eu estou judiando de você que não tem dinheiro. E quanto mais ele judia daquele, mais aquele vai ter raiva. Então cria-se um ambiente que não é um ambiente familiar. Cria-se um ambiente de batalha, de guerra. E muitas vezes vai para o judiciário e essa guerra se perpetua na justiça. Muitas vezes vai até para o cemitério. Né? Quando vai para o judiciário ainda, de certa forma, está de bom tamanho. Agora, o judiciário está assoberbado, o judiciário é um dos poderes do Estado, o Estado está falido de forma geral. Então, assim, é uma briga que é longa, né? Uma briga que não tem previsão para acabar, é uma briga que é cara, né? E é uma briga que, além do custo financeiro de se bancar essa briga e do custo financeiro de não se tirar proveito desse patrimônio, ou ter restrições para tirar proveito desse patrimônio, tem um custo emocional muito grande. Né? Agora, o ganho, dá para se falar em número, em financeiro, tem a questão do imposto de transmissão causa-mortes, né? O ITCMD. O que dá para a gente falar sobre isto? Olha, existem vários ganhos financeiros no planejamento. Hoje, o que mais tem se falado é a questão do ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual, cada estado tem a sua normatização e cada estado tem a sua alíquota, cada estado cobra um valor. Estado para estado. Isso varia entre 2,5% e 8%. No estado de São Paulo... Sobre o valor do patrimônio. Sobre o valor do patrimônio. Sobre o valor da doação ou do patrimônio transmitido. Esse valor é o valor venal ou o valor de mercado? Como é que funciona? Porque aí pesa bastante diferença. A princípio é o valor venal. Se o valor venal estiver muito fora de mercado, o Estado pode pedir uma avaliação daquele patrimônio e pode verificar comercial. E vai atualizar o valor de mercado para o valor venal? Vai atualizar o valor de mercado para efeito de incidência do ITCMD, da tributação. Pode ser uma facada boa. Pode ser uma facada boa. Aí já tem uma das vantagens da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela não transmite a fazenda, ou a casa, o patrimônio físico, ela transmite cotas. E dentro dessas cotas existem possibilidades de se ter um valor base para incidência do imposto menor do que o valor dos bens que estão dentro da sociedade. Mas além dessa benesse, desse benefício, existe realmente uma preocupação grande com o ITCMD, que é a seguinte: há muito tempo se fala que o ITCMD está para subir e está para subir muito. E isso tem se tornado cada vez mais realidade, cada vez está mais próximo de acontecer. Em 2009 foi apresentado uma PEC, um projeto de emenda constitucional, número 385, que previa uma mudança no ITCMD. Não era nada muito grave, previa apenas que a administração e a cobrança do ITCMD, a fiscalização e a cobrança, passasse para a mão dos municípios. O município está mais próximo, sabe quanto vale aquele patrimônio, tal, o município que vai cobrar. Muito bem. Em 2015, houve a apresentação de uma outra PEC. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, apresentou a PEC 60, de 2015, que cria uma mudança mais perigosa para o ITCMD. O texto da PEC diz apenas o seguinte, que passaria ao Senado a competência para estabelecer as alíquotas, então as alíquotas seriam unificadas pelo país inteiro, e que essas alíquotas seriam escalonadas de acordo com o valor do patrimônio doado ou transmitido por herança. Então começaria numa alíquota menor e iria crescendo de acordo com o valor do patrimônio. Isso, inclusive, já é adotado hoje no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tem essa alíquota progressiva, mas varia entre 2,5% e 8%, que são os valores hoje praticados no Brasil. O que acontece, o grande perigo disso, é que na fundamentação dessa PEC, o argumento maior é de que esse imposto especificamente é muito barato no Brasil, que no exterior cobra-se um imposto correspondente ao ITCMD em valores muito maiores, em percentuais muito maiores. Nos Estados Unidos tem em torno de 30%, no Japão também por aí, na Inglaterra chega a 40%, e a sugestão, que não consta do texto, evidentemente, mas é a sugestão
existente, é que esse imposto seja elevado para alguma coisa em torno de 20%. Isso em 2015. O que aconteceu foi que anexaram as duas PECs, falando que tratava do mesmo assunto, as duas tratam do ITCMD, então vamos juntar as duas. Aproveitaram que a primeira delas já estava tramitando, adiantada, e em 2015 mesmo, no próprio ano de 2015, isso já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. passar para 20%. Não, passar para que o Senado fixe a alíquota. Ainda mais ou menos com uma conversa de que essa alíquota poderia chegar a 20%. Com as contas públicas do jeito que estão, todo mundo pedindo dinheiro, o Estado querendo aumentar os impostos e tendo uma resistência pública muito grande para isso, já está se falando em se ultrapassar a barreira dos 20% e se chegar em torno de 30% na alíquota do ITCMD. Então você imagina, Luiz Rodrigo, que hoje a gente paga 4% em São Paulo e isso passe para 30%. É um absurdo a diferença. Pois é, e a saída que nós teríamos para evitar isso seria já fazer a transmissão dos bens. Tá? Ainda que se faça com reserva de usufruto, porque quando a gente passa os bens com reserva de usufruto, a gente pode pagar uma parte desse ITCMD agora, na hora da doação, e outra parte no momento em que acaba o usufruto, no momento da morte do doador. Mas isso é uma faculdade, também se pode já pagar todo o imposto agora. Então já se poderiam fazer doações, até mesmo com a reserva de usufruto, pagando-se integralmente o ITCMD com a alíquota vigente hoje, que é de 4%. Evitaria o pagamento. Então tem o pagamento, recolhimento prévio? Dá para fazer o recolhimento prévio? Faz-se o recolhimento no momento da doação, mesmo relativo à parte do usufruto, do final do usufruto. Mas como é que fica essa parte do recolhimento do tributo? Você falou que pode pagar uma parte agora e a outra parte lá mais para frente. Como é que os estados permitem, de forma geral, que se pague parcelado, porque a doação ela não é integral. Quem está doando e reservando o usufruto, a pessoa não está doando o patrimônio integral nesse momento. Tá. Então, alguns estados permitem que se pague metade do ITCMD agora, no momento da doação, e quando acabar o usufruto, quando o usufrutuário morrer, paga-se a outra metade do ITCMD. No estado de São Paulo, especificamente, é 2/3 e 1/3. Paga 2/3 no momento da doação e 1/3 Essa é a regra. no final. Essa é a regra. Então, mas dá para pegar essa regra como a pessoa resolveu doar um patrimônio em vida, ela fez a doação, recolheu o ITCMD, acreditando que está recolhido integralmente. Pode estar acontecendo dela ter, ou ela faz uma opção de recolher 2,3, no caso, 2/3, né? Ela faz, normalmente a orientação que é feita pelo cartório, onde é feita a transmissão dos bens, é já de recolhimento fracionado, parcelado. Já é essa opção? Normalmente a orientação, inclusive, é essa. E é a opção normal, né? O que se pode fazer é se fugir dessa opção normal e já se recolher hoje o ITCMD também sobre a parte que vai incidir quando da morte do usufrutuário. Então eu já faço o recolhimento inteiro para os cofres públicos de acordo com as alíquotas vigentes hoje. Eu recolho tudo em 4%, não vou me sujeitar aos 30%. Então pode acontecer, se fez o recolhimento prévio de 2/3, quando acabar o usufruto com a morte do usufrutuário, o recolhimento desse terço faltante ser com base no valor de mercado. E aí dá uma alíquota muito maior do que foi recolhido no início. O problema não é nem ser com base no valor de mercado, o problema é ser em cima de 30%, ser uma alíquota de 30% e não mais uma alíquota de 4%. Porque eu faço hoje a doação e eu vou pagar 2/3, né, com uma alíquota de 4%. Então eu pago 2/3 calculados com esses 4%. Aí isso passam alguns anos, eu morro, os meus herdeiros vão recolher o ITCMD sobre o 1/3 faltante. Bom, deveriam recolher a metade do que eu recolhi agora. Não, o ITCMD subiu de 4 para 30. Vocês vão recolher várias vezes mais do que eu recolhi agora. É triste a informação. Doutor, infelizmente nós temos que encerrar o programa. Lhe agradeço a sua participação e a gente vai voltar para abordar esclarecer um pouco melhor essa questão do tributo, que é muito sério e muito importante trazer a público. Então agradeço a sua participação. Pode fazer suas considerações finais e a gente já para por aqui. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Acho que é muito interessante que todos tenham informações de diversos assuntos e esse programa sempre permite isso aos seus telespectadores. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado.
Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo programa. Por que programa? É isso aí.